Olá pessoal, com mais vídeo para o canal, agora falando sobre questões de direito constitucional, onde isso aqui está apenas no edital do concurso do IGPREV. A primeira questão ela diz assim: de acordo com os preceitos constitucionais, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta. Então, o primeiro item diz o quê? A igualdade entre os estados é um dos princípios que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então, olhando um vídeo que eu já fiz, eu vou colocar até o link aqui, que é sobre os macetes da Constituição. A gente fala aqui sobre os princípios que regem as relações internacionais, aonde são vários. E aí, uma estratégia para memorizar seria através desse mnemônimo aqui, onde preso reina e não coopera igual. Então, olha só, o que isso tudo quer representar, que são os princípios que constituem as relações internacionais. Então, olha só, seria a concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, a não intervenção. Então, você percebe que a relação aqui é tudo, vamos dizer, de conversa, de evitar o máximo de, vamos dizer, de guerra, de morte, essas coisas. Então, olha só, repúdio ao terrorismo e ao racismo, onde isso aqui tem até na Constituição Federal, sobre essa parte de crime inafiançável e imprescritível, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e, por fim, olha só que é o que é isso que ele fala na letra A, que é a igualdade entre os estados. Então, diante disso, sim, tá correto isso daqui, que é o que? A igualdade entre os estados são um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então, o primeiro item estaria correto. E aí, o segundo item, ele diz o quê? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de seu interesse coletivo ou geral, que são prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Mesmo aqueles cujo sigilo seja imprescindível, isso daqui tá estranho. Para quem já leu bastante a parte da Constituição Federal, tá lá no artigo 37, se não estou enganada, ou no artigo 5º, vocês me corrijam aí por gentileza, isso daqui tá meio estranho. Então todo mundo tem o direito de receber as informações, mesmo aquelas que são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Então, olha lá, olhando justamente no artigo 5º, olha só, ele fala que todos têm o direito de receber as informações dos órgãos públicos, informações de seu interesse particular, tanto do seu interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Então, se o Estado não fornecer essas informações, ele vai cumprir um crime, ele vai cometer um crime. Então, com isso, ele pode até receber essa pena de responsabilidade. Ressalvadas, olha só, isso aqui tem uma exceção. Por quê? Porque nem todas as informações elas poderão ser fornecidas ao público, porque tem aquelas que são de sigilo, seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aqui na questão ele fala mesmo se essas informações forem de sigilo do Estado. Não, aqui são o quê? Ressalvadas. Então, com isso a gente verifica que o segundo item está incorreto. Então, diante disso, a letra A está correta. E aí, mais uma questão, ele fala sobre o quê? A marca é a alternativa correta sobre a igualdade. Então, ele quer falar sobre esse aspecto da igualdade que a gente lê tanto na lei. Então, olha só, na letra A ele fala que o direito à igualdade se traduz exclusivamente, então, geralmente essas palavras assim, a gente já fica meio com a pulga atrás da orelha, não é? Então, continuando aqui, se traduz exclusivamente na ordem dirigida o quê? Ao legislador, de que a lei nenhuma poderá prever direitos, deveres e garantias diferentes entre quem? Para o homem e mulher, sendo, portanto, vedado tratamento desigual de gênero em qualquer situação. Olha só, isso daqui é outra coisa que me chama muita atenção quando eu estou fazendo a prova. Então, olha só, lendo os comentários assim com alguns colegas sobre essa alternativa, então, olha só, aqui na Constituição Federal, ela tem igualdade, tanto igualdade formal quanto material. Tem até um vídeo meu que eu já expliquei um pouco sobre essa forma da lei do direito formal e material. Então, olha só. Em atenção à igualdade material, já previu diversos direitos distintos entre homens e mulheres. Então, olha só como exemplo, o tempo de aposentadoria, lembra lá que para as mulheres é mais cedo do que
os homens, principalmente, por exemplo, professores, então, o tempo de licença de maternidade e também de licença de paternidade, onde geralmente a licença de maternidade, então essa daqui ela é bem maior do que a da licença de paternidade. Então, com isso, não seria o que? Vedado. Então, esse finalzinho aqui estaria incorreta, porque há sim essa, vamos dizer, essa desigualdade de gênero. Então, a letra A estaria incorreta. A letra B, ele fala o quê? Não viola a igualdade a imposição legal do limite etário, ou seja, da idade. Então, isso aqui lembra mais aqueles concursos de polícia, então, para inscrição em concurso público. Não sei se vocês já viram, né, que tem uns editais que ele fala certa idade até a data da inscrição. Então, quando esse limite puder ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, quando a gente olha, ela é legítima, assim, essa limitação da idade. Tanto que na Constituição Federal tem lá que ele fala que essas restrições, por exemplo, do limite da idade, ela tem que ser baseada em uma lei. Então, com isso, um exemplo disso seria a idade. Então, é legítima a limitação da idade máxima para inscrição em concurso, assim como também da idade mínima, que é o quê? De 18 anos. Desde que instituída, então, olha só, desde que esteja por lei, assim, justificada de acordo com a lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido, assim como os requisitos para inscrição em concurso, que devem ser aferidos na legislação. Então, outro exemplo desses requisitos aqui é que, ultimamente, a gente está vendo concursos que estão exigindo experiência profissional. E aí muita gente reclama, só que, infelizmente, tem lei que dá embasamento para isso, que justifique isso. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, que está no nosso dia a dia de concurseiro, não é? Então, é interessante a gente discutir um pouco sobre isso. E aí ele fala também que com relação a essa legislação, ela tem que estar vigente à época do edital ou do certame. Então, com isso, a gente verifica que a letra B ela está correta nesse aspecto de igualdade. Essa questão aqui, ela dá mais um pouquinho de dor de cabeça, porque a gente tem que analisar bem profundamente ela. E aí, na letra C, ele fala que não há relação entre igualdade e as chamadas ações afirmativas? Não, né? A gente percebe aqui que uma é consequência da outra. Então, olha só. As ações visam concretizar o princípio da igualdade. Lembra lá que a igualdade tem nesse mundo material e formal que eu falei lá na letra A? Então essas ações afirmativas, elas vão concretizar, vão apoiar, vão colocar de fato esse princípio da igualdade. Então, é assim neutralizar os efeitos do quê? Da discriminação racial, do gênero e da idade. Então, essa daqui está incorreta, porque ela há sim uma relação. A letra dele fala o quê? Que a igualdade impõe limitações apenas ao poder público, inexistindo conteúdo de igualdade voltado às relações entre particulares. Tá. Então, a igualdade impõe limitações tanto para o poder público como para os particulares. Então, isso aqui está incorreta. E aí, mais uma questão aqui de Constituição, onde ele fala sobre os Estados Federados, que tem lá na Constituição, apenas não se pode afirmar. É o não, é o incorreto, é o falso. Então, bora lá. A letra A ele diz aqui: os Estados organizam-se e regem-se por constituições e as leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Então, o artigo 25 ele diz que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições, sim, e leis que adotarem, os municípios e os princípios, observado os princípios desta Constituição. Então, o que rege os estados? Seria a Constituição. E o que rege os municípios? Seria o quê? A lei orgânica. A letra B, ela diz o quê? São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedados por esta Constituição. Então, lá nesse mesmo artigo, mais embaixo do que a gente acabou de ler, ele diz o quê? São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. É claro, porque como não é vedada pela Constituição, então o estado pode sim realizar certas competências. Mas se for vedada por Constituição, é logicamente que o Estado não pode fazer aquilo que está escrito, já que ela é vedada pela Constituição. Então, a letra C ele diz o quê? Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Então, é sobre o gás aqui, na forma da lei,
sendo permitida a edição de medida provisória para sua regulamentação. Bom, isso daqui já me deixou um pouco com a orelha atrás da pulga. Na pulga atrás da orelha, desculpa. Então, olha só. Lá no mesmo artigo 25, mais embaixo do que a gente acabou de ler da letra B, ele diz o quê? Que cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás. Então, é o gás, sim, na forma da lei. Vedada, proibida, a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, ela é vedada essa edição de medida provisória. E aqui na questão ele diz o quê? Que é permitida e não, ela é vedada. Então, isso daqui estaria incorreta. E é isso que a questão pede aqui? É, porque ele pede a incorreta ou exceto. Então, a alternativa incorreta dessa questão aqui é a letra C. E aí, por fim, então, ela está correta também. Então, bora lá ler. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução por funções públicas de interesse comum. E isso está também no artigo 25, mais embaixo um pouco. Tá? Vocês viram que a gente viu todinho o artigo 25 aqui, sobre os estados federados, então é bem interessante essa questão aqui. Então, ele fala muito bem sobre isso, que os estados poderão, mediante qual a forma aqui? Lei complementar. Instituir o quê? Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Então, olha só, ele pode instituir tudo isso daqui com o quê? Com lei complementar, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, a letra D estaria correta.